Nós vamos ler a história de um personagem que falhou muito com Deus. Agora, se você pensar, analisar na Bíblia, você lembra, consegue se lembrar de algum personagem que falhou com Deus? Pense aí, mencione onde você está, que se quiser coloque aí no bate-papo. Um personagem que você lembra que falhou com Deus, uma vez só ou mais de uma vez. E então, e se você analisar esse personagem, embora ele tenha falhado com Deus, ele deu a volta por cima, porque Deus estava o aguardando para exaltar, assim como faz comigo e com você. Nós vamos ver a história de um homem que falhou com Jesus, mas deu a volta por cima. Mas eu quero dizer outra verdade para você também. A volta por cima só é possível quando nós permitimos o poder daquele que está acima de nós. O homem sozinho, ele não dá a volta por cima. O ser humano sozinho não tem condições de dar a volta por cima. Alguns pensam que sim, mas não tem condições. Portanto, eu quero convidar você, neste momento, se você está com sua Bíblia aí, a Bíblia, a Palavra de Deus, pegue sua Bíblia e vamos ler a história de um personagem que falhou, mas não fracassou, ok? Vamos ver essa história para nós tirarmos lições dela para a nossa vida. Lucas 22. Lucas, Evangelho 22. Vamos ler do versículo 54 até o 61. Ok? Vamos acompanhar. Pegue sua Bíblia aí. Não importa a versão. Pegue sua Bíblia aí e você vai acompanhar. Pode ser na linguagem de hoje, na revista corrigida, revista atualizada, nova versão internacional. Não importa. O importante é você estar com a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não estou com a Bíblia física, mas no celular deve ter também a Bíblia. Pegue aí, acompanhe comigo, porque é importante. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 22, 54. Em diante. Então, prendendo, aqui falando sobre a prisão do Senhor Jesus. Aqui é o contexto, explicar o contexto para você. Jesus foi vendido por Judas, que era um dos discípulos. Inclusive, só para a gente pensar aqui, Judas foi um personagem que falhou. Mas pastor, falhar todo mundo falha, mas Judas foi um personagem que além de falhar, ele fracassou. Mas por que ele fracassou? Porque ele não permitiu a força de cima, que é do nosso Deus, fazer com que ele desse a volta por cima. Ele não permitiu. Por isso ele fracassou. E ele vendeu o Senhor Jesus, e quando Jesus foi vendido e levado pelos soldados romanos, diz o texto bíblico. Agora contextualizei para você entender melhor. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Guarde isso aí. Guarde isso aí. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre as pessoas que estavam ali. E deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer abrir um parêntese para depois fechar. É o seguinte, naquela época, as pessoas costumavam se esquentar na beira da fogueira, porque é muito frio, muito frio à noite. É clima de deserto, quente de dia, à noite gelado. E para passar aquele contexto todo ali à noite, vendo o movimento de julgamento de Jesus sendo preso e tal, as pessoas queriam participar, assistir, mas estavam ali na fogueira, ao lado, ao redor. E Pedro então pensou assim, seguir Jesus de longe. Primeiro ponto. Pedro pensou, no meio dessas pessoas aqui eu estou escondido, ninguém vai me ver, nem vai... eu estou tranquilo. Vamos ver o que aconteceu? Pedro tomou lugar entre eles, entrementes, ou seja, entretanto, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, olhando para ele, para Pedro, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, eu não o conheço. Agora veja bem o seguinte, Pedro seguir Jesus de longe já é uma falha, né? Seguir Jesus de longe no sentido que Pedro seguia era uma falha. Porque ele havia ficado perto com Jesus tanto tempo, agora na hora que Jesus foi preso, o medo, o terror, o temor tomou conta dele. Isso é normal para o ser humano. Calma, não condene Pedro.
Mas vamos lá. Pedro então se aproximou. O Sinédrio era o lugar onde Jesus seria julgado, onde estavam ali os chefes dos rabinos e o Anás e Caifás que comandavam ali o julgamento. E Pedro então, do lado de fora, na fogueira, disse: ei, muita gente aí, vou me esconder aqui. Aí Pedro começou a se esquentar, pensou que estava abafando. E quando Pedro pensou que estava abafando, uma mulher o observa. Ei, você, eu sempre digo assim, analisa comigo. O mundo, você já ouviu uma expressão dizendo assim, que diz assim: o mundo é pequeno. Na verdade, o mundo não é pequeno, é grande. Mas ele se torna pequeno à medida que você encontra com alguém em outro estado ou em outro país, pensando que não ia encontrar ninguém. E você encontra. Uma época dessa aí, eu fui a São Paulo, lá no lugar, não sei, você que está assistindo aí, talvez já tenha ido, ou já ouviu falar, um local de comércio muito conhecido em São Paulo chamado Brás. Lá tem prédios altos, olha, só de comércio. Eu subi num prédio famoso lá no Brás e eu pensei, sabe o quê? Aqui ninguém me conhece, nem eu conheço ninguém. Lá em São Paulo eu fui só passear, num lugar tanta gente fazendo compras. Mas interessante, quando eu desci de um andar para o outro, alguém falou: pastor! Eu disse: oh, eu sou conhecido, não deve ser comigo não. Pensei que tinha algum pastor perto. Não, o pastor Natanael. Eu olhei, uma pessoa da Bahia, de Feira de Santana, estava lá em São Paulo e me reconheceu. Aí eu fico pensando o seguinte: se eu estivesse fazendo coisa errada, não é? Pedro estava se escondendo das pessoas e de Jesus, queria ficar no meio da multidão, e ele foi reconhecido. Olha, ninguém se esconde mais no mundo de hoje de ninguém. Naquela época não escondia, imagine hoje. E aí a criada, aquela pessoa que servia ali, disse assim: esse homem aí estava com ele, esse também é um seguidor. Aí Pedro disse o quê? Eu não o conheço. Puxa vida, analise comigo. Seguiu Jesus de longe e disse: não o conheço. Não o conheço. Essa foi a primeira negativa de Pedro: não o conheço. Agora um detalhe só, que a gente não leu antes. Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria ao Senhor Jesus 3 vezes. E Pedro disse: jamais, Senhor, não, eu sou bom, eu sou o cara, eu conheço tudo, eu andei com o Senhor, eu sou um dos melhores discípulos. Não, eu não, todo mundo pode falhar, agora eu não. E esse é um perigo, né? Nós chegarmos ao ponto de dizer: não, eu sou bom, eu sou isso, aquilo e aquilo outro. É um dos perigos, né? É o eu. E Pedro disse: eu não conheço. Primeira negação de Pedro. Agora, verso 58, acompanhe comigo. Pouco depois, vendo outro, disse, outra pessoa que estava ali, viu Pedro e disse assim: você é um dos tais. Ou seja, você é um dos seguidores desse homem, você é um deles. Aí sabe o que foi que Pedro disse? Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, eu não sou. E já estava chateado. Eu não sou. E no verso 59 ele diz assim: e tendo passado cerca de 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E agora Pedro ficou chateado, mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Veja que Pedro negou a Jesus no espaço de 1 hora e pouco. Negou a Jesus 3 vezes. Quem disse que jamais negaria, negou. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você, jovem, adolescente, irmão de mais idade, qualquer idade, não é? Vou dizer uma coisa para você: se você é do Dias Macedo, de outra igreja, ou vai assistir depois esse vídeo, não importa. O que importa é o seguinte: primeiro erro de Pedro, seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é um dos grandes problemas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Entre seguir Jesus de longe e não seguir, qual é o melhor? Uma vez,
Eu não estou incentivando aqui ninguém a seguir Jesus de longe. Preste atenção, para não haver interpretação errada. O pastor está dizendo que seguir de longe é bom? Não. Seguir de longe não é bom. Mas não seguir é pior. Pastor, como é isso aí? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. 2 exemplos. Talvez eu só dê um, porque o outro eu posso dar amanhã, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. De seguir Jesus de longe é melhor do que não seguir. Um dia, um sábado pela manhã, eu cheguei numa igreja. Eu fui pastor de uma igreja lá na Bahia. Essa igreja era numa praça. E logo quando eu cheguei naquele distrito, um dos anciãos daquela igreja, com muito zelo e cuidado, disse assim: pastor, vem aqui comigo. Aí me chamou na porta da igreja e me mostrou. Logo do outro lado da rua, uma pracinha, disse: olha lá, pastor, 6, 7 jovens fora aí, ó, conversando enquanto a programação está acontecendo. E tem um detalhe, pastor: esses jovens não entram na igreja, eles ficam só do outro lado da rua. Mas eu quero dizer a você o seguinte: da igreja para onde eles estavam era só atravessar a rua. Atravessava a rua, quer dizer, uns 6 metros, 5 metros, e eles estavam ali. Dava até para ouvir, se eles parassem um pouquinho para ouvir, dava para ouvir a música, ouvir a mensagem, tudo. Aí sabe qual foi a proposta dos irmãos ali, dos líderes daquela igreja para mim? Pastor, vá do outro lado, falar com aqueles jovens e diga o seguinte: olha bem, diga para eles que se eles não quiserem entrar na igreja, aqui também na praça eles não devem ficar, para eles irem embora. Você acha que eu fiz o quê? Eu fui lá? Fui. Mas não fiz o que eles queriam que eu fizesse. Fui lá só cumprimentar os jovens. Dizer que a gente estava ali com a programação, que quando eles pudessem ir lá, eles fossem e tal. Eu quero dizer aos irmãos, a você jovem, adolescente, o seguinte: se eu tivesse mandado aqueles jovens ir embora, talvez eu tivesse perdido todos eles. Mas todos eles, depois de tempo, começaram a frequentar a igreja. É melhor seguir Jesus de longe ou não seguir? De longe ainda é melhor do que não seguir. Pedro seguia de longe. O que foi que aconteceu com Pedro quando começou a seguir Jesus de longe? Negou. Pedro quis se esconder no meio da multidão. Olha, eu vou dizer uma verdade a você, principalmente ao jovem, mas a você, eu digo assim, jovem de toda idade. Eu sou jovem, né? Não fiz ainda, quer saber? Eu tenho 56 anos, sou jovem ainda. Não de carteirinha, mas sou jovem em estado de espírito. E juventude é estado de espírito. E eu quero dizer a vocês o seguinte: aqueles jovens, eles passaram a assistir a mensagem, mesmo estando seguindo de longe. Pedro seguiu Jesus de longe, e um dos motivos que ele negou a Jesus foi isso: autossuficiência, arrogância, presunção, o eu. Não, mas eu sei isso, eu sei aquilo. Não se encheu de Deus, mas se encheu do eu. Seguiu Jesus de longe. E aí quando veio a primeira prova, Jesus tinha dito: você vai me negar. Jamais, eu não. E Pedro, a primeira negação foi ele se escondendo de Jesus no meio da multidão. Quero dizer o seguinte a você: eu falei tudo isso para dizer o seguinte: no meio da multidão, muita gente se esconde ou esconde o seu caráter, ou até se revela. E cuidado com a multidão. A multidão, ela faz com que muita gente perca a sua personalidade e assimile a personalidade do grupo. Porque tem muita gente que só faz coisas erradas em grupo, não faz individualmente. Porque ela perde a sua personalidade e aceita do grupo. É um estudo, existe um estudo na sociologia chamado comportamento grupal. E Pedro foi naquela ali, né? Primeiro ele foi se esconder, ele não foi participar diretamente na ideia do grupo, mas ele foi se esconder. E a criada disse: foi ele. Eu não. Aí o outro homem disse: foi ele. Mas o que é que você está dizendo? Não fui eu não sou seguidor dele não, nem o conheço. Na terceira vez disse: nem o conheço. Aí interessante, o que eu chamo a atenção aqui, é no ponto final. Indo para o ponto final aqui, 60. Verso 60, mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo ele, ainda estando a falar, o que foi que aconteceu? O galo cantou. O galo cantou. Ou se tivesse um galinho para a gente ouvir ele cantar, né? Tem um irmão lá na cidade, quando a gente está passando a lição, o galo dele sempre canta.
É um galo cantador danado, cantor, né? Aqui perto tem um galo também. E o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, olha aí, Jesus apareceu, fixou a olhar em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Qual foi a palavra que Pedro se lembrou? A palavra que o Senhor falara para ele. O Senhor dissera: hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então Pedro, quando viu Jesus olhando para ele e lembrou do que Jesus havia dito, o texto bíblico diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A expressão chorou amargamente foi um choro de alma, aquele choro verdadeiro. Não foi um choro, alguns dizem assim, não sei se você já ouviu falar, aquela lágrima ali ou aquelas lágrimas de fulano são lágrimas de crocodilo, que diz que é lágrimas sem sentimento, mas a Bíblia diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu quero dizer a você o seguinte: depois disso, dessas falhas contínuas de Pedro, a primeira falha foi seguir Jesus de longe e depois negar o Senhor 3 vezes. Quando ele saiu dali, chorando amargamente, ali Pedro conheceu a sua conversão e se rendeu aos pés do Salvador. A partir dali ele não tinha mais medo de nada. Foi um Pedro transformado. Ou seja, foi um Pedro que falhou, mas foi um Pedro que não fracassou. Quem nunca na vida tropeçou ou falhou? A Bíblia diz assim, olha: filhinhos, estas coisas vos escrevo, que está aqui, é escrito para nós não falharmos, não pecarmos. Mas o apóstolo João diz assim: eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você: falhar em algum momento nós vamos falhar, mas fracassar só se não olharmos para Jesus. Lembra quando Pedro afundou? Senhor, salva-me, é porque ele olhou a força do vento e as dificuldades. Mas quando ele olhou para Jesus e disse: Senhor, salva-me, o Senhor o salvou. Jesus está disposto a nos dar a vitória. Na verdade, ele já nos deu a vitória na cruz. Agora, através da nossa vida, das nossas atitudes de agradecimento, gratidão, de reconhecimento do poder do Senhor Jesus, o Senhor Jesus quer nos dar a vitória. E eu quero dizer a você, para encerrar, o seguinte: não aceite o peso da culpa na sua mente. Ah, mas você fez isso, fez aquilo. Não, porque a Bíblia diz que o Senhor lança nossos pecados na profundeza do mar e nunca mais traz de volta. Grave isso. Errar, todos nós erramos e falhamos. Mas por que eu não devo me desesperar? Vou dizer por quê. A falha, vou ler e mencionar quatro pontos para a gente encerrar. A falha não é fatal se nós reconhecermos o seguinte: todos falham. Ela não é fatal. Se fosse personagens bíblicos que se salvaram, não se salvariam. Então a falha não é fatal. Segundo, o amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Deus não dá o perdão e o amor só àqueles que têm sucesso. Ele dá principalmente para aqueles que falham, que precisam dele. Terceiro, nós devemos aprender a crescer com as falhas. As falhas devem ser um motivo para a gente não voltar a errar mais e aprender com isso. E, finalmente, devemos colocar nossas falhas para trás. O que passou, passou. O importante é daqui para frente, ok? Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu sei que eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa faço: eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação. Você quer também dizer como o apóstolo Paulo? Eu vou olhar daqui para frente, levante sua mão, eu vou fazer uma prece onde você está. Oremos. Senhor Deus e Pai, abençoa cada ouvinte, cada espectador, cada um de nós. Dá-nos a tua bênção, sabedoria, força e poder. Suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você e até a próxima.